Era uma vez uma pequena cidade cercada por uma densa floresta. No coração dessa cidade, havia uma antiga estrada que era conhecida por ser assombrada. As histórias contadas pelos moradores locais falavam de aparições fantasmagóricas e acontecimentos estranhos que ocorriam naquela estrada à noite. A Estrada Assombrada, como era chamada, tinha uma reputação sombria que afastava a maioria das pessoas. No entanto, havia um jovem aventureiro chamado Lucas, que era fascinado pelo desconhecido e não conseguia resistir à tentação de explorar lugares misteriosos. Um dia, Lucas decidiu desafiar os rumores assustadores e embarcar em uma jornada pela Estrada Assombrada. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás das histórias e provar para si mesmo que não havia nada além de lendas e superstições. À medida que o sol se punha, a atmosfera ao redor da estrada se tornava densa e arrepiante. Lucas caminhava com cautela, seu coração batendo rápido de emoção e medo. Ruídos estranhos ecoavam pela floresta e sombras pareciam dançar ao seu redor. Enquanto seguia adiante, Lucas viu uma figura vaga surgir na escuridão. Era um fantasma. Seus olhos brilhavam com uma luminosidade sobrenatural e ele flutuava no ar. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade falou mais alto. Ele se aproximou do fantasma e percebeu que não era uma ameaça, mas sim uma alma solitária presa naquela estrada. O fantasma contou a Lucas sua história trágica. Ele era um viajante que havia se perdido na floresta anos atrás e desde então vagava pela estrada assombrada, buscando redenção. Lucas se compadeceu do espírito e decidiu ajudá-lo a encontrar paz. Eles embarcaram em uma jornada juntos, desvendando os mistérios da estrada e enfrentando os desafios que surgiam pelo caminho. Com coragem e determinação, eles descobriram que a Estrada Assombrada era, na verdade, um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Ao final da jornada, Lucas encontrou uma maneira de libertar a alma perdida e permitir que ela encontrasse seu descanso eterno. Com a missão cumprida, a Estrada Assombrada perdeu sua aura assustadora e se tornou apenas uma estrada comum. A história de Lucas e da Estrada Assombrada se espalhou pela cidade, trazendo um novo olhar sobre aquele lugar antes temido. As pessoas começaram a visitar a estrada, não mais por medo, mas por curiosidade e interesse em sua história. E assim, a Estrada Assombrada se tornou um ponto turístico popular, atraindo pessoas de todos os lugares. Lucas, agora conhecido como o aventureiro corajoso que desafiou os medos e trouxe paz a. Era uma noite escura e chuvosa, perfeita para uma história de terror. Na pequena cidade de Ravenwood, havia uma lenda assustadora sobre a noiva da meia-noite. Diziam que ela era uma mulher misteriosa que aparecia apenas quando o relógio marcava meia-noite. A noiva da meia-noite era conhecida por seu vestido de noiva ensanguentado e pálido como a lua cheia. Seu rosto estava sempre coberto por um véu que escondia seu olhar vazio e assustador. Diziam que ela vagava pelas ruas da cidade em busca de vingança. Ravenwood era uma cidade pequena e tranquila, mas algo sinistro pairava no ar quando a noiva da meia-noite aparecia. As pessoas começaram a relatar estranhos acontecimentos, como objetos se movendo sozinhos, sussurros arrepiantes e sombras se movendo rapidamente. Os moradores da cidade estavam aterrorizados e começaram a evitar sair de casa depois do anoitecer. As ruas ficaram desertas e a noite se tornou o momento mais assustador do dia. As pessoas temiam o momento em que o relógio atingiria a meia-noite, pois sabiam que a noiva da meia-noite poderia estar à espreita. Um jovem chamado Lucas decidiu investigar a lenda da noiva da meia-noite. Ele era corajoso e curioso, e não acreditava em histórias de fantasmas. Lucas começou a pesquisar sobre a história da noiva e descobriu que ela era uma noiva abandonada no altar, que enlouqueceu de tristeza e raiva. Determinado a desvendar o mistério, Lucas decidiu passar uma noite na antiga mansão abandonada que se dizia ser o local onde a noiva da meia-noite morava. Ele entrou no velho casarão e sentiu uma atmosfera pesada e sombria. Enquanto explorava a mansão, Lucas ouviu um som de passos arrastados vindo de cima. Ele subiu as escadas, com o coração acelerado, e chegou a um quarto escuro. Lá, ele viu a noiva da meia-noite, parada diante de um espelho quebrado. Lucas percebeu que a noiva estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, condenada a repetir sua trágica história para sempre. Ele sentiu uma onda de compaixão e decidiu ajudar a noiva a encontrar paz.
Lucas voltou à cidade e reuniu os moradores para realizar um ritual para libertar a noiva da meia-noite. Juntos, eles realizaram uma cerimônia especial, que envolvia perdão e amor. Lentamente, a noiva começou a desaparecer, até que finalmente desapareceu completamente. A partir daquela noite, a lenda da noiva da meia-noite deixou de assombrar Ravenwood. A cidade voltou a ser tranquila e as pessoas puderam dormir em paz novamente. A história da noiva da meia-noite se tornou apenas uma história. Era uma vez uma pequena cidade que abrigava um beco sombrio e assustador, conhecido como Beco do Medo. Diziam que coisas estranhas aconteciam lá durante a noite, e que ninguém que entrasse no beco sairia ileso. Um grupo de amigos, curiosos e corajosos, decidiu desafiar o medo e explorar o famoso Beco do Medo. Eles se reuniram em uma noite escura e caminharam em direção ao beco, com corações acelerados e lanternas em mãos. Assim que entraram no beco, uma sensação de opressão e medo tomou conta deles. As sombras pareciam se mover, sussurros ecoavam pelos corredores estreitos e uma atmosfera sinistra pairava no ar. Conforme avançavam, os amigos começaram a ouvir passos arrastados e risadas macabras. Eles se viravam, mas não havia ninguém por perto. O medo começou a consumi-los, mas eles continuaram a explorar, determinados a descobrir os segredos do Beco do Medo. De repente, uma figura sombria surgiu diante deles. Era um homem alto, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Ele se aproximou lentamente, sussurrando palavras ininteligíveis. Os amigos tentaram fugir, mas parecia que o beco estava os prendendo, como se tivesse uma vontade própria. A figura sombria começou a perseguir os amigos, cada vez mais perto. Eles corriam desesperadamente, tropeçando e caindo, mas a figura parecia sempre estar um passo à frente. O medo era palpável, e eles sabiam que estavam em perigo. Finalmente, os amigos encontraram uma saída do beco. Eles correram para a segurança da luz da lua, ofegantes e aliviados. Olharam para trás, esperando ver a figura sombria desaparecer, mas ela continuava lá, observando-os com olhos vazios. Os amigos prometeram nunca mais voltar ao Beco do Medo. Eles sabiam que haviam desafiado algo além de sua compreensão, algo que não deveria ser perturbado. Com o tempo, a história do Beco do Medo se espalhou pela cidade. As pessoas evitavam o beco, temendo o desconhecido que lá habitava. O beco permaneceu como um lembrete constante de que nem todos os segredos devem ser desvendados, e que às vezes é melhor deixar o medo repousar em seu lugar sombrio. E assim, a história do Beco do Medo continuou a assombrar a cidade, lembrando a todos que há lugares onde o medo reina e onde é melhor não se aventurar. E, até hoje, o Beco do Medo permanece como um lembrete de que nem tudo que está escondido nas sombras deve ser descoberto. Era uma vez uma trilha isolada, escondida nas profundezas de uma floresta sombria. Diziam que essa trilha era assombrada por espíritos malignos e que qualquer um que se aventurasse por lá nunca mais seria visto. Um grupo de amigos, ávidos por emoções fortes, decidiu desafiar o medo e explorar a trilha assombrada. Eles se reuniram em uma noite de lua cheia, com lanternas em mãos e corações cheios de coragem. Assim que pisaram na trilha, uma sensação de opressão e medo tomou conta deles. O ar ficou pesado, as árvores pareciam sussurrar segredos sombrios e uma névoa sinistra envolveu o caminho à frente. Conforme avançavam, os amigos começaram a ouvir vozes sussurrantes e risadas distorcidas. Sombras se moviam entre as árvores, olhos brilhantes os observavam de longe. O medo começou a consumi-los, mas eles continuaram a explorar, determinados a descobrir os segredos da trilha assombrada. De repente, uma figura espectral surgiu diante deles. Era uma mulher pálida, com cabelos negros como a noite e olhos vazios. Ela flutuava no ar, emitindo um som arrepiante. Os amigos tentaram fugir, mas parecia que a trilha estava os prendendo, como se tivesse uma vontade própria. A figura espectral começou a perseguir os amigos, cada vez mais perto. Ela emitia gemidos angustiantes e estendia as mãos em sua direção. Os amigos corriam desesperadamente, tropeçando e caindo, mas a figura parecia sempre estar um passo à frente. O medo era palpável,
e eles sabiam que estavam em perigo. Finalmente, os amigos encontraram uma clareira na floresta. Eles correram para a segurança da luz da lua, ofegantes e aliviados. Olharam para trás, esperando ver a figura espectral desaparecer, mas ela continuava lá, flutuando na escuridão. Os amigos prometeram nunca mais voltar à trilha assombrada. Eles sabiam que haviam desafiado algo além de sua compreensão, algo que não deveria ser perturbado. Com o tempo, a história da trilha assombrada se espalhou pela região. As pessoas evitavam o local, temendo os espíritos malignos que lá habitavam. A trilha permaneceu como um lembrete constante de que nem todos os caminhos devem ser explorados, e que às vezes é melhor deixar o terror repousar em seu lugar sombrio. E assim, a história da trilha assombrada continuou a assombrar a região, lembrando a todos que há lugares onde o medo reina e onde é melhor não se aventurar. E, até hoje, a trilha assombrada permanece como um lembrete de que nem tudo que está escondido nas sombras deve ser descoberto. Era a véspera de Halloween, e a pequena cidade de Shadowbrook estava se preparando para o famoso baile das bruxas. A atmosfera estava carregada de magia e mistério, enquanto os moradores se vestiam com suas melhores fantasias assustadoras. Em uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade, um grupo de amigos decidiu organizar uma festa pré-baile. Eles queriam criar uma noite inesquecível, cheia de diversão e emoção. Porém, não faziam ideia do que os esperava. Ao chegar na mansão, eles ficaram impressionados com a sua grandiosidade e aura sombria. O local estava decorado com velas, teias de aranha e objetos estranhos. Uma atmosfera sinistra pairava no ar, mas os amigos decidiram ignorar os sinais de perigo. A festa começou animada, com música, dança e risadas. As pessoas se divertiam, sem perceber que algo sombrio despertava naquela noite. À medida que a meia-noite se aproximava, a energia no ar se tornava cada vez mais densa e inquietante. De repente, as luzes se apagaram. O silêncio tomou conta da mansão, enquanto sombras pareciam se mover pelas paredes. Uma brisa gélida soprou, arrepiando a espinha dos presentes. E então, as bruxas chegaram. Elas surgiram do nada, com vestidos negros, chapéus pontudos e risadas sinistras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna, e seus feitiços começaram a atormentar os convidados. Objetos voavam pelo ar, os móveis se moviam sozinhos e risadas assustadoras ecoavam por toda a mansão. Os amigos, em pânico, tentaram encontrar uma saída daquela situação aterrorizante. Mas a mansão parecia ter se transformado em um labirinto macabro, com corredores que levavam a lugar nenhum e portas que se fechavam sozinhas. Enquanto tentavam escapar, um por um, os amigos foram sendo capturados pelas bruxas. Alguns foram transformados em sapo, outros foram enfeitiçados e presos em espelhos. Aqueles que ainda estavam livres corriam desesperadamente, sabendo que suas vidas estavam em perigo. Finalmente, apenas uma amiga restava. Ela encontrou uma sala secreta, onde um antigo livro de feitiços estava guardado. Com a última gota de coragem, ela começou a recitar um feitiço de proteção, esperando desesperadamente que funcionasse. Uma luz brilhante encheu a sala, e as bruxas foram afastadas pelo poder do feitiço. A mansão voltou ao seu estado normal, as luzes se acenderam e os amigos foram libertados dos feitiços. Exaustos, mas aliviados, eles conseguiram escapar da mansão e voltar para a cidade. O baile das bruxas foi cancelado naquela noite, mas a experiência assombrou.